Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos apresentar mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, hoje no item 8. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao nosso estudo, logo após a nossa vinheta. Bom, prosseguindo com os nossos estudos, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos diz o seguinte: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Kardec aqui apresenta pelos espíritos superiores, né, nos ensinos trazidos pelos espíritos superiores, essas duas situações: a imposição feita aos espíritos endurecidos ou ainda demasiadamente ignorantes, e os livremente escolhidos, opções que são dadas livremente aos espíritos que já se arrependeram. Essa é uma questão bastante interessante. Então, são duas situações: espíritos endurecidos ou demasiadamente ignorantes, ou espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor o seu trabalho. Então, são duas situações que Kardec aqui nos apresenta, em que nenhuma filosofia, nenhuma religião apresenta esses ensinos a todos nós. E ainda continua Kardec: assim, é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Então aí temos, né, mais uma instrução dada por Kardec nos ensinos trazidos pelos espíritos superiores. Fez mal a tarefa, pede a Deus, por misericórdia, para recomeçar o seu trabalho, para não perder as vantagens daquilo que ele já tinha feito. Então, aí está uma situação em que o espírito aproveita o que ele já tinha feito, mas fez mal, e assim ele pode recomeçar o seu trabalho, tendo algumas vantagens para ter sucesso na sua nova empreitada. Continua Kardec: essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Preparam o quê? Uma vida melhor, a felicidade, o progresso, a evolução. O espírito passando por essas provas, ele pode no futuro ter uma existência mais feliz. Então são duas situações: expiações do passado e provas para um futuro melhor. O grifo todo aí do texto, do parágrafo, é meu, tá bom, gente? E ainda Kardec diz: rendamos graças a Deus, que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então vejamos, meus amigos, que há a necessidade de reparar o mal feito pelas expiações do passado e provas para um futuro melhor. Então, Deus não castiga irremediavelmente e coloca o espírito no inferno por toda a eternidade. Lhe dá a condição, por misericórdia, de reparar o erro cometido. Então, essas expiações, elas são um castigo para que o espírito desperte do que ele está fazendo de mal. Se ele está fazendo mal e não é castigado, ele não sofre, ele continua a fazer esse mal por todo o tempo. O castigo tem esse objetivo, de tornar o espírito casto,
tornar o espírito puro. É um alerta dizendo a ele o seguinte: olha, você sofre porque você está infringindo a lei de Deus. E a lei de Deus pede para que todos nós façamos o bem, sejamos amorosos, caridosos para com os nossos semelhantes e ainda perdoemos as ofensas. Então aí está o objetivo. O espírita, ele detesta essa palavra castigo. Não sei porquê, né? Detesta, detesta. Muitos espíritas dizem: Deus é amor, Deus não castiga. Deus, ele faz com que a sua criação, se tornem espíritos melhores. E para que isso aconteça, fazendo as pessoas fazendo o mal, ainda iludidas por essas atitudes, elas venham a ser despertadas. Por isso vem o sofrimento. Aí nós chamamos de castigo esse sofrimento. Mudou as suas atitudes? Para o sofrimento. Para completamente. Mas o movimento espírita, e eu já enfrentei muitos espíritas, já encontrei com muitos espíritas que me jogaram de lado, porque eu digo, Deus castiga, e as pessoas ficam de cara feia me castigando. Brincando, né, gente? Mas todo o grifo aí é meu. Então essas tribulações, né, são ao mesmo tempo expiações do passado e provas para o futuro, para um futuro melhor. Deus não condena por toda a eternidade as faltas que cometemos, né? Não condena por toda a eternidade, mas chama a nossa atenção pelo sofrimento que nós chamamos castigo. Aqui eu apresento a vocês o livro Céu e Inferno, alguns exemplos de espíritos endurecidos, espíritos ignorantes, espíritos arrependidos, estão contidos nesse livro. O Céu e o Inferno é um livro que poucas pessoas no movimento espírita leram ou estudaram. Estudar é uma coisa, né? Ler somente é outra, né? Temos a Rainha de Ude. Esse espírito comparece na Sociedade Espírita de Paris e achando-se ainda rainha. Ela chega lá, dá suas declarações, responde as questões, mas ela sai de lá sem se arrepender, sem achar, sem nenhuma mudança das suas atitudes. E ficou indignada, porque quando ela entrou na Sociedade Espírita de Paris, dizendo que estava ainda com aquelas joias e roupas finas, ninguém se curvou diante dela, porque ela é uma rainha. Um espírito ainda muito ignorante, muito endurecido. Ângela, nulidade na Terra, foi uma esposa com 3 filhos, seu marido, e ela não fez nada de bom. Foi muito preguiçosa, não ajudou a família em nada, os seus filhos, o seu marido, viveu uma vida na Terra inútil e comparece na Sociedade Espírita de Paris, sai de lá sem ainda tomar a iniciativa de se tornar um espírito útil aos seus semelhantes e principalmente à sua família. Ainda continuava inútil. São espíritos que estavam ainda muito endurecidos. Jacques Latour é um caso interessante, porque ele foi um ladrão e criminoso. Ele cometeu vários assassinatos em razão dos seus assaltos, seus roubos, mas já se mostrava arrependido e pedia a Deus uma nova oportunidade de reparar os seus erros, se tornar um espírito melhor, um espírito que viesse a cumprir com a lei de Deus. Jacques Latour já se mostra arrependido pelos crimes cometidos. O espírito de Castelnaudary é um espírito que viveu muitos anos no passado, na Terra, mais ou menos lá pelos anos 1400, mais ou menos, e ele assassina a sua esposa e assassina também o seu irmão.
achando que os dois estavam traindo a seu casamento, né? E ele mata os dois. E em razão disso, o sofrimento dele, o castigo dele, né? Vamos usar essa palavra que o movimento espírita detesta, o castigo dele foi viver naquela casa. Todas as vezes que ele saía daquela casa, ele via tudo escuro, tudo negro, não enxergava nada. Então ele voltava para dentro da casa. O seu castigo foi esse: viver na casa aonde ele cometeu os dois assassinatos, segurando por 250 anos a faca que ele cometeu o crime e a sua roupa suja de sangue. 250 anos dentro daquela casa. Claro, a casa se tornou uma casa mal assombrada, pessoas não podiam morar lá porque ele aparecia, agredia as pessoas e elas não compravam, não alugavam a casa. E veio até uma pessoa a morrer pelo susto que ela levou, e levou também um tapa muito forte desse espírito, e deu a esse senhor, né, um susto muito grande. Ele veio ter um problema de saúde, um problema de coração, e veio a morrer também. Depois ele comparece na Sociedade Espírita de Paris, aonde ele, muito revoltado, se apresenta, e depois, em outra oportunidade, ele já comparece na Sociedade Espírita de Paris, um pouco arrependido, sem a faca e sem as suas roupas estarem sujas de sangue. Olhem, meus amigos, a misericórdia de Deus. Pelo seu pequeno arrependimento, a faca desaparece da sua mão e as suas roupas limpas do sangue do crime cometido. Então, é um livro muito interessante, recomendo a todos. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Temos outros espíritos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos, né, de várias categorias, sendo apresentados ali por Kardec. É um livro que eu recomendo muito a todos aqueles que desejam estudar o Espiritismo com devotamento e sinceridade. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença no nosso canal, no canal Caminho Espírita. Clique no sininho, se inscreva no canal para que possa receber novos vídeos, novos estudos e assim aprendermos a lei de Deus, a lei que nos trará a plena felicidade. A todos, muita paz.